Boa tarde, senhores ouvintes. Daqui é a Liliana Rodrigues com Sara Madalena para mais um Descanso das Abelhas. Dizer que hoje temos aqui um convidado muito especial, o Jimmy. Não sei que sapato é que ele usa, mas temos aqui o Jimmy, que é o cão de companhia da Sara Madalena. Jimmy, queres dizer alguma coisa? Sara, era contigo, não era com o Jimmy. Jimmy, queres dizer alguma coisa? Não quer. Não? Coitado, Está-se bem? ele está Metes-te ao silêncio? o Jimmy é um cão, para quem nos está a ouvir, é um cão pequenito, de colo. É um chihuahua preto, com patinhas brancas e tem umas manitas nas patitas e tem uma grande gravata branca. Portanto, é um animal muito bonito, muito educado, anda de fraque e, portanto, os homens de fraque, tal como os cães de fraque, são sempre animais perigosos. Portanto, Sara, dou-te a palavra, fala-me lá de ti um bocadinho do teu fim de semana. Sei que foste, se não me engano, ouvir os Guns N' Roses. Fui, sim, senhora, eu fui. O Jimmy não foi, ficou na casa dos avós e por isso é que está cá connosco, porque eu passei a pescá-lo e então, como tinha uma reunião, em vez de ir pô-lo a casa, andei com ele para todo o lado. Muito bem. Ele está assim um bocadinho assustadinho, podem vê-lo no Facebook. Ele está assim um bocadinho assustadinho, mas isto é o meu melhor amigo. Jimmy? Muito bem, continua assim. Tem um ar um bocado arregalado, mas é para nos ver melhor. Ah, Tira o convidado especial que está escondido, que é o João Pinto, exatamente, para portanto, pôr o o Jimmy convidado número 2, com o transportador. que é o João, já está a tratar da causa animal. Para tirar aqui os pelinhos da mesa, a não ser que amanhã venha alguém que não goste, digam-me, senão aqui eu já ponho a fazer aqui um xixi. Mas eu gostava de dizer que o PAN não tem que se preocupar porque o cão está a ser muito bem tratado. Vai agora para a sua casinha descansar um bocadinho. E, portanto, Sara, conta-me lá como é que foi isso dos Guns N' Roses que... E, ó, eu tinha ido já o ano passado, em março, salvo erro. Ano passado, sim, o tempo passa muito rápido. Tinha ido assistir ao concerto dos Depeche Mode, que é uma das minhas bandas preferidas, e se compararmos David Gahan, aquilo não foi o que os senhores pensam que foi mesmo o fecho da transportadora. Tá bem? Comparado o David Gahan com o Axl Rose, tem exatamente a mesma idade, 63 anos, é, na verdade, incomparável. Ele está a ganir, eu vou buscar o pequenito. Sara, acaba lá, conta aos Está bem, está bem. senhores ouvintes como é que foi a Axl história. Rose está com a voz completamente desgastada, metade do concerto foi praticamente musical, com o Slash e as suas estupidamente belas guitarradas, mas a segunda parte do concerto convenceu e valeu a pena porque foram os hits de sempre. O November Rain, o Sweet Child of Mine, o Don't Cry, e no fim o Paradise City que eu e o meu filho tripamos, é bom tripear, só que eu esqueci-me que já não tenho 15 anos e estar na colega mais doido e eu queixo-se. Oh, Jimmy, então, Jimmy. Ele quer o colo da dona. David Gahan tem uma voz espetacular, com 63 anos, mantém-a, e comparar um concerto dos Depeche Mode com aqueles do Guns N' Roses, digamos que é comparar uma Louis Vuitton com, se calhar, sei lá, uma carteira de feira. E o teu, como é que foi? Mas Bom, valeu a pena, eu gostei, atenção, eu gostei. E o teu, como é que foi? eu não fui ouvir, Sim. não fui ouvir os Guns N' Roses, mas pronto, estive em casa a ouvir música no fim de semana, como sempre. Passei por Machico teve uma grande festa, que foi a festa do mercado Quinhentista. quinhentista. Vestiste a rigor? Eu tive que dar aulas na sexta-feira de um colega meu, pediu-me para dar as aulas dele. Aliás, não pedi para dar as aulas dele, estive a dar uma aula sobre os procedimentos de investigação a três turmas e depois já não dava tempo para alugar, ou não sei como é que se diz, acho que se alugam aquelas roupas, ou pelo menos a escola empresta, dizer que é um trabalho de uma escola. Eu ouvi alguns comentários, ou li alguns comentários em que as pessoas confundiram o mercado quinhentista com a feira gastronómica de Machico, que são coisas completamente distintas. Portanto, a gastronómica Mas é. que é coincidente é a localidade, não é? Exatamente. Mas aquele evento, enquanto gastronómico é um evento da Câmara Municipal, o caso do Mercado Quinhentista não, é um evento da Escola de Machico ou das escolas de Machico, que ele começa assim, não é? E isto mostra bem o poder que a educação tem. Mas Também, vamos voltar a municípios mais à frente. Diz, sim, Sara, sim. diz E então. também a Santa Casa da Misericórdia de Machico também participa, que eu estive lá em reunião e eles estavam já a preparar ativamente Não é aquilo é desenvolvimento giro, para o dia aqui não é muito seguinte. bonito. Deixa-me já agora aproveitar para dizer que houve um machiquense que na sexta-feira acabou o seu doutoramento e é sempre bom quando temos um doutorando novo na região autónoma da Madeira, Um filho da doutorando, terra, neste caso, agora já é doutorado. doutor, agora já é doutorado, que é Norberto Maciel, precisamente de Machico. Não somos os dois, não somos da mesma família política,
Pronto, é de outro partido que Não não o meu, interessa. mas dizer, dar os parabéns. Não, eu gosto de meter com o Norberto, portanto, dar aqui os parabéns ao Norberto, porque é mais um doutor que temos, Muito bem, os e a Madeira parabéns. precisa muito de E melhorar a sua performance. a universidade é cada vez. Dá aulas na universidade, é da área da enfermagem, mas fez o doutoramento Muito connosco. bem, muitos parabéns, Norberto Maciel. Norberto Maciel. Maciel. Portanto, um Muitos abraço aqui parabéns. para o Norberto. Pronto, falando então dos Guns N' Roses, do que andaste pelo continente, também tivemos ontem uma coisa muito boa, um jogo de Portugal com a Espanha. Que eu diga aqui o nosso convidado obscuro, o João, Não é que nada obscuro. bem que celebraram, mas o que me eh, dá assim um certo êxtase é a forma como o Cristiano Ronaldo ainda vibra com aqueles campeonatos e com aquelas vitórias. Bem, É um o Cristiano já está fora de esquadria daquela equipa. Cristiano Ronaldo tem 40 anos. Sim, sim, nota-se Ninguém já, tira os 40 já. anos. Não, não, mas eu não estou a dizer que é mau, tem muito para dar, mas claramente aquela equipa ele parece que, que é o pai daquela gente toda. É de facto um líder, não é, na área do futebol e é de facto muito bom, com 40 anos ainda tem muito para dar e vai continuar a dar. Achei curioso, foi o Pepe não querer ficar com eles porque disse que era a altura de dar espaço aos mais novos, e portanto não ficou junto com eles, portanto foi para trás e estava a filmar, achei aquilo muito bonito. Mas então tu viste também o jogo, certo? Eu vi só a parte dos penaltis. Ah, foi? Não, eu vi. Pude vir porque estava de regresso do continente, o Sim, voo sim. atrasou, portanto eu vinha em viagem. E gostava de saber qual é a sensação que tem um treinador que é espanhol a tramar o seu próprio país. Catalão não conta, não é? Ele é catalão, foi o João. Mas achei curioso portanto, qual é o sentimento, mas o João acabou de explicar tudo, ele é catalão, fica tudo resolvido. Dizer que ainda nesse jogo aconteceu um desastre, não é? É Serinha? verdade, houve um adepto ou um espectador alemão Para trabalhar. um espectador alemão que Ah, era alemão, eu pensei que era sim, sim, português. não, alemão, Ah. que infelizmente caiu, acho que foi um acidente, Mas será que foi álcool? não sei, eu realmente Foi azar, não é? ainda não se sabe a causa daquele infortúnio, mas realmente perdeu-se uma vida e é sempre triste quando isso acontece num momento que é suposto ser de alegria. Ah, Para eles não. Bem, eu não sei por quem é que eles estavam a tirar, porque eles é perderam com sempre um Portugal. espetáculo, é sempre um Sim, espetáculo. sim. Não, atenção, era Espanha e Portugal, Não, não mas era na antes Alemanha, a Alemanha tinha perdido com Portugal. mas isso não. Não Eles sei. provavelmente são daqueles que compram os bilhetes para just in case de ser a Bom, equipa deles a. mas apesar da desgraça, Sarinha, é bom termos ganho. Pronto, não foi um grande azar e os pésamos à família. À parte disto, ainda na rotação, era isso que eu queria dizer rotatividade. Mas em linha de pensamento com Portugal, então temos António José Seguro definitivamente candidato. O que é que te parece? Dá para dizer sobre António José Seguro? Eu vi, alguém me mostrou um meme, uma fotografia que parecia o Gouveia Melo, o Marcos Mendes e o Seguro. Atenção que eu ainda não decidi por quem é que vou Ainda tenho para te convencer. tirar, mas tinha o Almirante Gouveia Melo, o Marcos Mendes e depois o Estado do Seguro, entre altos e baixos. Ainda vamos votar pelo Seguro. Está a giro, está a giro. Está muito Está a feliz. giro. Eu fico contente, António José Seguro ter dado o passo à frente. É um homem que é de centro, portanto, um centro-esquerda moderado. É como todos os bons socialistas, social-democrata, portanto, os socialistas são todos sociais-democrata. O João está aqui a sorrir para mim. Mas fico contente, então, António José Seguro dar o passo. Tenho pena das confusões que está a haver internamente com a Mariana Vieira da Silva. Pronto, a desdenhar, ou pelo menos não a desdenhar é uma expressão muito forte, mas a não considerar de forma positiva a candidatura de António José Seguro, da mesma maneira que também não reconheceu, ou pelo menos opôs-se ao avanço de José Luís Carneiro à coordenação do partido e do departamento. Portanto, para a secretária-geral, porque entendeu que não tinha havido a discussão necessária para que se pudesse decidir quem deveria ser o líder. Eu acho que é preciso as pessoas compreenderem que, independente, todo o respeito que tenho pela Mariana, é que os poderes instalados têm limites e se calhar chegou ao limite.
e Mariana Vieira da Silva, tal como outros que andaram a circular com tipo satélites à volta de Pedro Nuno Santos, têm que assumir a responsabilidade da derrota que tiveram. Da mesma maneira que na Madeira continua sem haver assunção de derrotas, continua-se a não assumir que vamos na 10ª derrota, ou 11ª, já não sei, já perdi a contagem, Caminho da seguinte, e que somos terceira força política. Pronto. De facto, não é por um país que fazia parte do arco da governação, para um país, desculpa, um partido que fazia parte do arco da governação, partido sim, partido não, as coisas estão a mudar e, de facto vamos lá ver como é que corre esta corrida à presidência, sendo certo que tem que deixar pelo menos o Marcos Mendes começar uns 5 minutos mais cedo, porque ele tem umas pernas pequeninas, mas Isto nem quer dizer nada. vamos lá ver que para ver como é que... Não sei se sabes que o meu treinador diz-me sempre isso, está bem? Ele diz que ai, como é que se diz? O atleta vencedor dos sprints é mais baixinho que eu. Ele está sempre a me dizer isso que é para correr mais, mas não sei se não motiva muito. Bom, Gonçalo, beijinhos para ti. Motivação. Mas ele diz Olha, que... o meu treinador teve que fugir às carreiras. Ele sim deve ter posto os calcanhares a bater no cu. Porque ele dá treinos no Písio, na Rabém, no Písio, e o Písio foi evacuado porque houve uma fuga grave de maníaco. Bem, queremos falar a sério sobre o piso? Então vamos falar a sério sobre o piso. Ele? Ah, Não, é porque eu costumava ir correr para o piso. Para quem não sabe, eu gosto de correr. E não estou a fugir de ninguém, está bem? sabe, eu não gosto. Mas Mesmo pronto. de alguém. Jogavas logo para o chão. Bom, mas o piso é uma vergonha a céu aberto. O piso, aquela ribeira, é uma nojentice de todo o tamanho, cheia de químicos, cheia de porcaria, cheia de tudo. E portanto, só quem nunca foi lá, só os cheiros que aquilo tem, aquilo mata toda a gente. E portanto, toda a gente sabe o que se passa ali. Aquilo é da competência do governo regional, que aliás, pelos vistos, vai começar a privatizar tudo e espessar aqui, vou-te exigir isso continuamente, é que não se privatiza os trilhos da Madeira. Eu acho que há outras soluções, mas Uma também, delas é admitir o governo. Sim, mas também não me repugna, tendo em consideração que há tanta praia para esse país fora concessionada, não é verdade? Agora, fazer isso, será que existem números comparativos, já há mais trilhas Sara, o concessionadas? que o governo está a dizer é que não é capaz de gerir meia dúzia de trilhos que tem esta terra. Esta terra não é gigante. Isto é uma coisa pequeníssima. E também dizer que não consegue gerir isso. Então, se não consegue gerir isso, não consegue gerir nada. Pode ser uma ideia. Nós também temos que partilhar ideias para ver os feedbacks de pessoas, por exemplo, como tu, que são professores catedráticos. Olha que tu também. Ninguém se vai se atravessar à minha frente se alguém se atravessa à minha frente com Tu queixinha. corres. Eu corro, não te esqueças quando é nas artes marciais, nem sequer é preciso correr muito. Pronto, então correm, hoje dão porrada. Eu Mais sei ou menos isso. Para que pessoas como tu, que a tua sapiência também possam não, dizer sapiência. Olha, o meu avô era agricultor e o meu avô saberia dizer isto. Como é que tu pões nas mãos de empresas uma coisa que é de todos? Estamos a falar da natureza. Mas Não então, conseguem meter um. também és contra os concessionários das praias, por exemplo. Pá, as praias são de todos, não são? Pois, então és contra. Por maioria de razão. Pois. Por maioria de razão também és contra a concessão da via rápida. A concessão de via rápida não me importa. Sei, não tenho nada contra a iniciativa privada, não penso que é isso. Não tenho nada contra as concessões. Isto é é a assunção, não há outra maneira de dizer isto. Cristo. A Cristas não, coitadita. Que são incapazes de resolver uma coisa que é simples de resolver. Percebes? E, portanto, continua-se a esmagar a natureza, continua-se a arrebentar com a nossa natureza. O Funchal continua pior do que nunca. E já vamos ao Funchal, porque agora vamos ter hum, mais gente, não é? Vamos ter dois concorrentes, ou pelo menos um era do PSD e outro agora não sabe bem de que é, à Câmara do Funchal, mas vamos voltar a isso daqui a bocadinho. E, portanto, eu acho que é inconcebível alguém achar que pode pôr aquilo que é nosso, a natureza, o raio dos trilhos, são para aí o quê? 40 trilhos? 50? Não sei quantos são. Mas eu penso que isto não tem o tamanho de Monte Blanco, nem é nada que se pareça. E, portanto, eu penso que não é difícil, nem a sua dimensão. Não justifica, de forma alguma, dar isto a alguém para gerir. E isto não é dar. Eu gostava de saber como é que vai ser o concurso para fazer isso. Eu gostava de saber. Nós já sabemos mais ou menos o que é que isto vai acontecer. Está bem? E gosto muito do Eduardo Jesus, com quem tenho a maior respeito e uma maior consideração como pessoa, e acho que até, tendo uma outra coisa, ou mais coisas,
poderia pensar noutra maneira de gerir a natureza, porque também disso que falamos quando falamos em turismo. Agora, entregar a privados os trilhos da Madeira, entregar a privados aquilo que a nossa faz lembrar Saramago, privatizem tudo. Pronto, tenho dito. Está bem, já disseste. Estou irritada com isso. Estás tudo cá para fora. Sim, mas gosto muito do Eduardo Jesus. Menos mais leve. Não, eu acho que não é capaz, então que não faça. Vamos lá ver então como é que serão as autárquicas. E vou-te cobrar isso. A mim? Sim, vou-te cobrar A isso. mim. Deixa-me em Eu vou-te paz. cobrar isso. Menina. Já agora aproveito para dar os parabéns ao CDS, aqui na presença da única deputada do CDS na Assembleia Regional, que consegui com que os crematórios para animais fossem para a frente. Quer dizer, vamos tentar. Não, não, o governo meteu isso no plano, portanto Sim, acho bom que sim. cumpra. Sim, se Caso bem contrário, que, vamos cobrar, não é? se bem que mesmo no nosso partido há quem. Para 20 quilos. O meu, por exemplo, não pode ser. O meu tem 42. Só até 20 quilos. Ah, Pois. vês? Ele concorda comigo. Mas há membros do meu partido que dizem que isso é de matéria de municipal, mas pode ser afocada a regional, ora é isso. Tudo pode ser Montespel, mas, pelo amor de Deus, Mas até se quiserem a universidade regional. pode ser Montespel. Está no Funchal. Falar em Funchal, e então, o que é que achas do PSD ter um candidato pelo PSD, pelo JPP? Enganei-me. O JPP ter um candidato que era do PSD, não é? É assim, eu por acaso Uma candidata. não conhecia da biografia política da senhora, só a conhecia, como qualquer pessoa acho que conhece, como líder do banco, da organização do Banco Alimentar contra a Fome. Não sabia da sua laranjice, agora muito menos sabia da sua verdice. Não sei se terá sido uma boa ideia, até porque, tendo em consideração o facto Eu acho genial, mas diz. Sim, mas já vais perceber porque é que eu digo isto. Já vais perceber porque é que eu digo isto. Porque, assim sendo, provavelmente o PS tem a próxima derrota em terceiro lugar. Daí não sei se foi uma muito boa ideia para o PS, mas, mas desejo à senhora as maiores felicidades pessoais. Políticas, naturalmente, que não desejo, porque naturalmente nós apoiamos os nossos, independentemente de muito gostarmos dos outros, mas Quais são os desejo nossos? os nossos, Ah, a nossa ligaçãozinha. o CDS vai Além encarregar? disso, hã? O CDS tem que colocar? Tem que Ainda colocar? não está Ainda decidido, não ainda não está. está decidido, mas de qualquer Então, forma gosto muito e pessoal e profissionalmente e também politicamente, porque não, do Dr. José Luís Nunes, foi o pediatra do meu bebé. ele foi pediatra de toda a gente, mas daí a ser um bom candidato do ponto de vista político já é outra história, não é? Eu acho que a sua, o seu desempenho como presidente da Assembleia Municipal do Funchal não tem sido mau. Eu não acho nem mau nem bom. Eu acho é que eu gostava de perceber então, mas eu queria voltar primeiro à Fátima Aveiro, dizer que é uma mulher de grande coragem. Um, e dizer que aí o JPP, inteligentíssimo, jogou uma cartada e, portanto, tirar o chapéu ao JPP. A Fátima Aveiro foi da Segurança Social, portanto, responsável pela Segurança Social na altura de Alberto João Jardim. É uma mulher muito capaz, dedicada à causa pública. Eu não estou aqui a fazer publicidade nem coisa que se pareça da Fátima Aveiro, mas dizer que foi uma grande cartada por parte do JPP. Olá, pequenito, ter lançado a Fátima Aveiro como candidata. Ninguém lhe tira o peso de ter sido do regime de jardinista, ninguém lhe tira esse peso. Claro que podem me dizer, bom, mas era um trabalho à parte. Não, a Segurança Social é um trabalho fundamental, ou foi um trabalho fundamental na altura de Alberto João Jardim, e portanto não deixa de ser alguém que esteve ligada ao que tu disseste, à laranjita, laranjiça. Por outro lado, temos um candidato do PS, que é o Riquetano, a quem deseja as melhores Felicidades felicidades profissionais. e essas coisas todas, mas de facto nós não conseguimos perceber bem, também se calhar ainda pensam que é cedo, como é que o Riquetano vai conseguir um bom resultado atendendo a tudo o que neste momento, o sentimento, não é, que se tem Sim, mas isso pelo PS Madeira. seria outro candidato qualquer, porque Não, eu podia ter feito isto de outra maneira. as tendências são as mesmas. Tu podias ter outro tipo de pessoas como cabeça de lista, podias ter outro tipo de negociação, podias ter feito outras coisas diferentes que possibilitariam, perdão, quase não dizia, hum, fazer frente ao candidato do PSD, que eu francamente tenho a maior consideração, obviamente como médico, não o conheço como pessoa, e do ponto de vista político, não conheço pensamento político.
E com isto, ficamos a aguardar as cenas do próximo capítulo, porque entretanto vamos dar um passeio A gala. até ao concelho vizinho, onde parece que a cartada não foi assim tão bem jogada e mandaram o jogo abaixo. E onde tínhamos Paulo Alves, agora temos Hélia Ascensão, de Eu acho que novo. sempre tivemos ali a ascensão, mas diz lá então. Já te disse, enquanto o JPP no Funchal deu uma bela de uma cartada, em Santa Cruz mandaram o jogo abaixo. É, não, aí pisaram os pés, eles todos, uns aos outros, andaram todos a dançar o balinho e a pisar os pés uns dos outros. Eu penso que há aqui diversos problemas, não é? Um é que Paulo Alves sai bastante frágil disto, mas acima de tudo, Sai frágil e não sai propriamente. Quer o melhor para o partido, sim, mas não sai sem mágoa. Ele já publicou, sim. perdoa, mas não se esquece, não é verdade? Ao final somos todos humanos e ninguém gosta de ser a primeira escolha quando afinal depois leva um pontapé no el culo Não, então em não vez do pode, outro então a não podes seguir. anunciar e depois desanunciar. Isso. Faz-me lembrar a história do secretário da Agricultura, que ia ser, já não ia sair, ia ser, já não ia ser. Mas aí eu penso que quem sai pior deste filme todo é o O presidente do presidente. partido. Mas o presidente do partido é a Lina Pereira. Tu estás a falar Neste do. caso, sou o secretário-geral, nunca sei Pronto, dizer. é exato. O Hélio Portanto, Sousa. o Hélio de Souza sai bastante fragilizado disto. Sim, também já era suposto ter sido fragilizado quando houve aquela reposição do Abel e Caim. Foi Também, os irmãos zangaram-se e depois quando os irmãos entenderam-se. zangaram-se, não creio que tenha sido beliscado. Há pessoas que têm coraça forte e parece que podem fazer tudo o que querem que nunca são beliscados. Por acaso isso é verdade. Há casos em que há pessoas que tudo o que possam fazer, não há problema nenhum, tudo é permitido, a outros nem por isso. Mas deixem-me Exatamente. dizer que há para mim um problema maior no caso de Santa Cruz, que eles saberão resolver. Que é o facto de agora a Ellie poder ter uma parte, ou pelo menos um segmento, não sei se é grande, se não é grande, do próprio partido a trabalhar contra ela. Claro que esta coisa que estamos todos um por um, como é que é? Todos por um por todos, isso era mesmo na altura do D'Artagnan, porque a reação de Paulo Alves mostra precisamente o oposto. Portanto, quando ele diz que não Exato. se esquece, é porque eu compreendo, guardou, não é fácil o que lhe fizeram, mas também não é fácil o que fizeram a Hélia, que foi criar expectativas e depois, quando a população diz que era a Hélia, afinal já não era a Hélia. O que me leva a perguntar se os candidatos devem ser escolhidos pelos partidos desta forma. Porque isso é tirar a autoridade aos próprios partidos. Os próprios partidos deviam saber quais são os mais capazes, quais são os mais capazes para determinadas coisas. Eu, por exemplo, penso que não teria jeito nenhum para a junta de freguesia. Teria jeito para outras coisas, mas para isso Uhum. penso que não. E não percebo. Aí está, as pessoas têm que ter noção das suas capacidades e das suas limitações. Mas os partidos é que se põem a jeito. Quando o partido faz uma sondagem para ser a população a decidir o candidato, E está a depois faz o seu tirar, raso. exatamente, e está a tirar a sua legitimidade do Exatamente. ponto de vista político. Exatamente. E, portanto, isto é uma forma populucha de fazer as coisas, não é? O que não me parece que seja bastante, demasiado, ou que me parece que, perdão, que é demasiado evidente, é que foram tiros nos pés atrás de tiros nos pés no caso de Santa Cruz. No caso do Funchal, fiquei francamente bem surpreendida, porque Fátima Aveira, como sabes, eu gosto muito de ver as mulheres no poder e acho que é uma mulher muito capaz, tal como a Ellie, é uma mulher muito capaz. Também falar com mulheres, vou apanhar o pequenino. A Sarinha está sempre a trabalhar, eu vou tirar o telemóvel. Eu vou ter que ser sincera, eu não costumo, eu sei que já houve quem me criticasse por estar ao telefone, mas é que eu tive um problema de última hora, que até me está a afligir um bocadinho, embora não pareça, e eu estou a tentar dirimir um pouco dele. Mas também se eu precisar de minutos A sem gente já ele, resolve não. isso com a nossa fera. Nossa fera, vem cá, pequenino, vem cá. Ai, fugi de mim. Ok. E pronto, para Mas sim, dizer tenho que isso. pedir desculpa, mas eu já deixei o telemóvel de lado, sim, mas eu estou um bocadinho enervada com uma É determinada fixe. situação. É fixe. E pronto, eu estava a tentar fazer no telemóvel aquilo que não devia estar a fazer, porque cada local, cada momento, o seu coisa, não é? O Bom, a pequenino não devia parte. estar aqui, mas ele está. Isto está muito bem aqui. A parte disto, vamos ver como é que isto vai correr. A mim está-me a preocupar outra coisa. Não sei se tens seguido a novela Trump e Musk. Realmente, O quem que é que diria? tens achado daquela novela? É uma novela que é perigosa, mas não deixa de ser hilariante. É perigosa, mas dá para rir. A Catarina era o meu casal favorito.
Não sei se ouviram o que disse o Joãozinho, ele disse que era o casal favorito dele. Mas põe-se aqui. Não, não é possível, não é Não vai possível. haver casamento. Parece que há vídeos que comprometem Trump e que o Musk tem isso. E enquanto andam nesta palhaçada, Gaza está a morrer à fome. É verdade. Nem um barco com ajuda alimentar ou humanitária, independentemente de lá ter ativistas, esquerdistas, direitistas, marujos, Não, assim, já é uma já questão de decência. chega, já chega, já basta. Há crianças a morrer. Naturalmente que há terroristas, já há gente má em todo o lado. Mas a partir do momento em que crianças inocentes, mulheres e homens também, Sim, não a assinarem Palestina é feita de gente, não é gente exatamente. decente. Exatamente. É tudo. E fazem uma coisa destas. E eu penso que até os próprios israelitas, como Sim, já se opõem ao que está a já estão acontecer. fartos daquilo que está a Sim, acontecer. alguns israelitas, pelo Realmente, o menos. que aconteceu naquele dia 7 de outubro, já há 2 anos, salvo erro, Não, foi é realmente uma coisa atroz o que lamentável, aconteceu. atroz, grotesca, Mas mas neste momento Israel mostra que não é melhor. exatamente, exatamente. Mas Neste neste momento momento Israel mostra isso. estamos num estado de excesso de legítima defesa e as próprias nações ocidentalizadas e não só também já começam a não lhe dar assim, ajuda-me, Netanyahu, Netanyahu, obrigada, Netanyahu, Netanyahu, Netanyahu. Sim, Netanyahu, senhora, está bem dito agora. Está corretíssimo. Netanyahu, Netanyahu. miau, miau. Que está a ser neste momento, está a ser julgado por corrupção. Né? Exatamente. Mas a fome Não é não negociável. é a primeira, mas não é a única arma, não é a primeira vez que usa a fome como arma. A Rússia utilizou, em relação à Ucrânia no passado, a fome como arma. E, portanto, isto é o mundo em que estamos a viver. Dizer que cada vez mais é. Eu tenho que dizer uma coisa que eu prometi a um amigo meu que é polícia, que tem a ver com isto, não é? Que a indiferença pelo outro, a indiferença pelas regras, e dizer que eu estou cada vez mais surpreendida com a incapacidade, não por não serem capazes, mas por não terem gente suficiente de pôr esta cidade em ordem. Dizer que ali, todos os domingos, eu vou continuar a telefonar para a Polícia de Segurança Pública todos Até os domingos, estacionar na Avenida Zé. até deixarem de estacionar Máquinas. em frente ao nosso. Nossa, adoro. Sim, portanto, em frente à casa do Irineu Barreto, que é a casa do governador, creio, do representante da República. E, portanto, dizer que vou continuar a telefonar para a polícia, porque são 20 e 30 carros parados lá a partir das 7 da noite. A polícia não dá conta, por acaso eles têm ido lá multar. Das duas, uma, ou cria-se uma vez por todas a Polícia Municipal, e se calhar agora o médico vai fazer isso, criar a Polícia Municipal. Tu já estás a partir do pressuposto que o médico ganha. Não, eu penso que há grandes hipóteses da Fátima Aveiro Ficar em ter segundo. uma palavra a dizer sobre isto. Ficar em segundo. Eu não sei se vai ser em Vamos segundos. ver, vamos ver. Não sei. Eu fui procurar porque eu sabia de cor, mas entretanto varreu-se-me. A fome ucraniana teve um nome e o seu nome foi o Holodomor, que se eu tivesse perguntado a João ele já sabia me dizer, não é? Entre 32 e 33, causou a morte a milhões de ucranianos. Sim, E é sim. uma espécie de Holodomor que estão a fazer agora em... Não é a primeira. Aliás, há um livro Vingança. muito, muito importante que chama-se Noite Branca. Uhum. Ui, que tem a ver, quase que engoli este, que tem a ver precisamente com o sofrimento daquele povo. Era Não o é? que eu estava a dizer acerca das esponjinhas. Isto tem que ser lavadas, já viste? Já ias enfregando e é dessa. Sim, sim. Tem Olha, que... se calhar vamos andar, vamos pôr o pequenito a casa, não é? Vamos lá, que ele já está. Ele já quer a sua comidita e a sua caminha. Pronto, este é o Jimmy, E é o pessoal, meu amigo. peguem leve, vamos com calma, como não acaba amanhã. Amém. Tchau. Amém, Amém. não. Assim seja. Amém significa assim seja. Então, assim seja. Então, até